Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Antes de eu convidar o Clóvis, para a nossa palestra, quero agradecer aqui a equipe Um Som. Sempre é muito bom ter vocês aqui, especialmente após essa última playlist que ficou maravilhosa, Esse novo álbum ficou sensacional. A Mandinha adora. Obrigada. Só para eu poder contextualizar também as pessoas que por acaso estejam chegando pela primeira vez, ou para quem está participando da primeira SES, A SES é a nossa Semana de Estudos Espíritas. É um evento bem longevo aqui na casa, tia? E nos últimos anos a gente tem feito uma sequência de semanas, A gente recomeçou ainda durante a pandemia. A gente fez uma SES virtual em 2020, onde a gente falou sobre fenômenos medianímicos e redescobrimos Palhano, um dos fundadores da nossa casa, Conversando sobre mediunidade, animismo, personismo. Ano passado, a gente retomou a SES, a gente imaginou que seria um evento bienal, mas agora ela se tornou anual. E ano passado, a gente conversou sobre as parábolas de Jesus. E esse ano, a gente está conversando sobre Conhece-te a ti mesmo. E desde a pandemia, a gente tem feito um movimento um pouquinho diferente. Então, além da gente ter as palestras, a gente também convida os grupos de estudo a compartilharem com a gente o que eles vêm estudando ao longo dos meses, Então, além de palestras, vocês podem observar na programação que a gente também vai ter mesa redonda. Amanhã a gente tem a primeira mesa redonda. A gente também vai ter teatro. A gente teve música agora, Então, artes faz parte. E a gente também vai ter, no sábado, no encerramento, a participação da mocidade. A gente vai ter mais música com a mocidade. E eles gravaram um vídeo também, vou dar um spoiler aqui, falando sobre autoconhecimento. Então, é esse movimento, onde a gente, ora, senta para receber o conteúdo e, ora, a gente compartilha o que a gente vem estudando com os demais membros da casa. Então, vou convidar o Clóvis e agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Lembro da Semana Espírita, de Estudos Espíritas aqui da Casa Espírita Cristã, pois eu iniciei minhas atividades como espírita nessa casa, longevo, lá há 40 anos, mais de 42 anos atrás, e participava da Semana de Estudos Espíritas aqui. Participava como garçom, lá nas apresentações, desfilava como garçom. Foram momentos inesquecíveis que vivi aqui com todos vocês, e é sempre fico muito feliz em estar aqui, nessa casa que tão bem me abraçou. Falaram aí do nome dele, eu fui evangelizado pelo Lamartine Palhano Júnior, foi o meu evangelizador de mocidade, a quem eu agradeço muito, e hoje trabalhamos muito próximos, mesmo que em planos diferentes de existência, mas unidos pela mesma vontade de estudo, de trabalho, na produção do bem maior. O tema, particularmente, que nos foi convidado, é uma busca que todos nós temos. Eu, em específico, venho estudando, buscando compreender esse assunto há muitos anos, trabalho, de certa forma, profissionalmente com isso. Faço meditação também desde que busquei o meu aprofundamento espiritual, e esta busca é muito importante ser refletida, pois, na verdade, muito nos auxilia em nosso processo evolutivo. E vamos ver um pouco do porquê dessa dificuldade. Eu não pude estar aqui ontem, mas quando a gente fala em conhece a ti mesmo, isso já era dito lá de Delfos, lá bem no passado. E vocês vão ver no final da nossa fala que esse aspecto é buscado há milhares, centenas de anos para trás, muito antes da chegada do Cristo, já se procurava compreender este conhece-te. E por que temos tanta dificuldade em fazer este autoconhecimento? Primeiro, que isso é um símbolo nessa imagem, não é tão fácil
a gente se olhar para dentro. Mas vamos ver que a espiritualidade ela vai nos mostrar um pouco destas dificuldades em olhar para, como falou na nossa prece, para esta essência que está em nós. Então vamos, se eu conseguir passar isso aqui, não consegui, tem que ligar, ele está desligado. Então, agora foi. Aqui. Então, alguns de vocês devem ter ouvido falar em Carl Gustav Jung. Jung foi um grande pesquisador, foi um grande pesquisador desta área do profundo, do inconsciente profundo, que foi trazido para nós inicialmente por Sigmund Freud, que também foi um médico pesquisador e que trouxe esse termo inconsciente. Jung já vinha de uma família religiosa e por isso aprofundou também no processo da transcendência, da iluminação, da individuação. E Jung dizia o seguinte: enquanto o homem for incapaz de controlar suas emoções ou de tornar-se consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não será o seu próprio dono. Ele foi um grande estudioso, criou a psicologia analítica, trabalhou muito no aprofundamento, e é importante ressaltar-nos que Joana de Ângeles, este espírito que se comunica pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que vamos citar alguns de seus livros nesta noite, estudou muitas das obras de Jung. E ele diz o que para nós? Que tem um inconsciente que traz muito conteúdo e que este conteúdo dificulta a nossa tomada de consciência. Resumindo o que ele falou. Então, se eu não conseguir controlar as minhas emoções, porque algo que eu desconheço me perturba, eu vou ter muita dificuldade de tomar essa consciência. Pois esses fatores inconscientes vão participar dos meus projetos e decisões, e assim, em alguns momentos, eu estou sendo perturbado por mim mesmo. Devem ter ouvido falar o termo que Joana de Ângeles chama de auto-obsessão. Já uma terminologia espírita. Quando essas frações inconscientes perturbam as emoções e favorecem as obsessões das companhias espirituais. Mas, em grande parte das vezes, são esses fatores que favorecem os processos de assédio, de influência, de perturbação espiritual, porque criam um campo e ressonância psicológica entre nós em desequilíbrio e esses companheiros que já se encontram na espiritualidade. Continuando. Joana de Ângeles fala na obra Triunfo Pessoal, como eu disse, é toda a psicografia de Divaldo Pereira Franco, a conquista da consciência é um parto muito dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego, a consciência, necessita e deve assimilar. Se a gente vê o que ela falou, é parecido com o que Jung falou, não é? Mostrando como que Joana realmente busca nele a inspiração. E essa imagem é bem interessante, porque essa imagem é como o próprio Freud e Jung mostravam, é como se a nossa consciência é aquilo que a gente vê aqui fora. E o inconsciente é tudo aquilo que não vemos. Mas que, como Jung e a própria Joana está dizendo, tem muita força dentro de nós.
E ela dá isso que eu marquei em negrito, um parto muito dorido do inconsciente. Ou seja, o inconsciente nem sempre quer que nós conheçamos o que está lá guardado. Ele meio que recusa que nós façamos esse olhar. Por que ele faz isso? Porque ele tem um domínio sobre nós. E a tomada de consciência já é uma forma de nos libertarmos desse domínio. Continuaremos, então, que é essa busca. Essa imagem diz bem, tem um cadeado aí, lacrando essa possibilidade de entrada. Estamos muitas vezes petrificados e com dificuldade de adentrar essas frações profundas do ser e que nos afetam, como citam Joana e como Jung, esse neurologista que muito se dedicou à psicanálise e à psicologia profunda, que é a psicologia analítica, nos mostra. Então nós precisamos abrir esse cadeado, conseguir acessar esse profundo. Para fazê-lo, ela mostra uma outra obra bem interessante essa, chamada Autodescobrimento, uma busca interior. Ela diz o seguinte: adquirir a consciência no sentido profundo, que é o tema do nosso estudo, é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas. Olha que coisa profunda. Ou seja, eu vou ter que enfrentar as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, as minhas incógnitas. Daí, a pergunta 919 de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que nos pede para fazer essa introspecção, pode parecer simples, mas não é tão simples assim, como está nos dizendo Joana, e nos disse no início Jung. E aí ela continua, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo diz respeito. A gente adora colocar responsabilidade em quem? Nos outros. Um monte de gente respondeu aí. E falar mal do pai, da mãe, do esposo, do filho, da política, da sociedade, do dinheiro, falta isso, eu vou deixar para depois. E é isso que Joana nos avisa. Não adianta. As incógnitas são nossas, as dificuldades são nossas. Eu posso procurar ajuda. A casa espírita é uma grande ajuda. A psicoterapia é uma ajuda. Por isso mesmo Jung tanto se dedicou. Existem vários caminhos de ajuda. O processo religioso, não só espírita, ajuda quando bem trabalhado, porque alguns geram ainda mais incógnita e confusão. Daí, continuando a reflexão, temos aí algo que ainda complica um pouco mais que Joana traz. Esse é um termo bem junguiano. Junguiano são estudos a partir de Jung, que fala da sombra. Aí ela fala o seguinte da sombra: as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constitui-lhe a sombra também do nosso ponto de vista, como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou. Então ela começa a dizer que aquele inconsciente tem muito daquilo que nós temos vergonha de olhar, que nós fugimos desesperadamente para olhar. Só que de vez em quando a gente tem facilidade de olhar esses problemas aonde? Nos outros. E aí vem a crítica, vem a maledicência, vem o ciúme, vem a inveja, porque o outro que trabalha me perturba porque eu assim não faço.
Aí eu fico angustiado, porque eu vejo o outro mexendo ou fazendo positivo ou negativo e aquilo me incomoda. E porque o que incomoda no outro é aquilo que eu ainda não consegui trabalhar no meu eu profundo. E aí eu percebo ele refletido. E refletido me incomoda. Fez sentido? Então, por isso, a Joana complementa também que nós vamos precisar entender essa sombra. E tem algo que complica um pouco mais a sombra. Porque esses insucessos, esses desgastes, esses abusos podem ser de quando? E aí nós espíritas sabemos, de vidas passadas. Jung, ele se limitou, ele não chegou a adentrar na reencarnação, por mais que ele tenha visitado reuniões espíritas de comunicação mediúnica, mas naquele contexto em que ele trazia para a academia e para a sociedade, não seria bem compreendido. Por isso ele se limita à influência do inconsciente coletivo e de toda a carga de pensamento que ele não dizia de onde vinha, mas que nos influenciava. Mas nós, espíritas, sabemos claramente que vem de quê? Das influências de encarnados, que nós nos influenciamos ou não. Agora, inclusive, nós temos algo que influencia mais do que devia, que é a influência virtual, que ela é extremamente agressiva e invasiva e algumas vezes hipnótica. Muita gente está ficando adoecido com a pressão desse novo campo de invasão obsessivo e algumas vezes fascinador, que não está errado e nem é ruim, mas é mais um campo de influência que precisamos nos cuidar, pois adentra o nosso ser, muitas vezes sem que nem tenhamos consciência, e participam dos nossos pensares sutilmente, como aquela fascinação progressiva e sutil tão bem estudada por Allan Kardec. Só que naquele contexto não existia uma virtualização como hoje. Daí, era inimaginável que num dia nós pudéssemos ter dentro, junto conosco, algo que a gente recebe informação do mundo inteiro, sem filtro, com possíveis ataques de formas absurdas, como algumas pessoas me ligam e falam. Eu fui atacada por um aplicativo que me convida a abreviar a minha vida. Nós estamos pegando os casos gravíssimos que hoje é possível através do uso maldoso e indevido do campo de informação. Então, participa agora de sombra? Sim. Uma sombra virtualizada, coletiva, que nos afeta. Como a interferência entre nós, de novo na maledicência, na crítica, no uso exagerado de informações, muitas vezes falsas e com interesses, muitas vezes negativos e de controle sobre os outros. Daí, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, uma obra também muito importante, que fala de como o pensamento influencia a nossa existência, Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala o pensamento sombrio desta sombra, influenciado por essa sombra, que vocês já viram que não é tão simples assim, ele adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Vocês têm visto o Sistema Único de Saúde esvaziando? O mundo inteiro parou de ter doença? Ou nós estamos vendo um aumento absurdo de processos de doença, mesmo com tecnologia de ponta na área de saúde? Hoje temos possibilidades de fazer cirurgia de maneira inimagináveis do passado. Nós temos aparelhos que fazem detecção
de campos mas nós estamos no futuro na tecnologia de saúde. Mas o Brasil recebe esse ano 2 títulos não muito legais. É o campeão mundial de ansiedade e agora campeão mundial de depressão. Então, nós já éramos de ansiedade desde 2015, mantivemos a dianteira do mundo e depois da pandemia aumentamos só esse número. Já éramos o campeão mundial, agora continuamos aumentando o número. E isso dado da Organização Mundial de Saúde. Não tem nada a ver com política. Isso é dado do OMS. E agora ganhamos também de depressão. Daí, concordam com o Emmanuel? Como é que está o nosso sistema hospitalar? Aqueles que trabalham na área de saúde sabem me dizer, e nem precisa trabalhar. Como é que estão os hospitais? Caóticos. Está tudo lotado, abarrotado de gente doente, com doenças cada vez mais graves em vários sentidos e que se acumulam no sistema com pouquíssima ação. Concordamos, então, com Emmanuel. E aí, também nos fala de algo que nós fazemos muito, que ela fala em outra obra, que é lindíssima, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É uma obra que eu tenho uma fala que toda baseada só nessa obra, ela é muito profunda, em que Joana nos fala quase sempre o indivíduo mergulhado nessa sombra, que tem dificuldade de se libertar. Estão vendo a dificuldade do autoconhecimento? Porque a sombra faz o quê e o inconsciente? Eles tentam nos dificultar que entremos em contato com o eu profundo. E nós acabamos que estamos muito acostumados a usar máscaras, que é aquela cara sorridente para tirar o selfie, para aparecer bem bonito na mídia. Meu Deus, como eu estou bem. E aí está todo mundo bem, sorridente, com uma roupa linda e falando, vamos tirar o meu selfie. E aí extrapolamos, porque o celular nos deu uma possibilidade de usar uma máscara incrível. Eu vi um influencer. Pois aí eu invisto numa imagem que, na maioria das vezes, não tem nada a ver comigo, profundo. No profundo eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu estou cheio de problema com a minha família, comigo mesmo, eu tomo antidepressivo, ansiolítico, eu não durmo, eu estou cheio de problema de saúde, mas lá no selfie eu estou lindão, eu sou o influencer das multidões, e todo mundo acha o máximo. Que bonitão, ele tem não sei quantos 1000 seguidores, ele é um influenciador em potencial. Mas ele não influencia nem ele mesmo, porque ele vive pessimamente mal. Alguns desaparecem de vez em quando doentes, tem um monte de problema de saúde, pois não dão conta, nós vamos ver a próxima imagem, de si mesmo, porque eles projetam uma imagem real de um comportamento que está longe de possuir. Não são eles. Mas quem eles são? Eles nem sabem mais. Eles começam a ser refém da máscara. A gente fala mitificação. Eles criam um mito, que é uma pessoa que já não é eles. E aí eles vão se sentindo o quê? Essa imagem aqui, pequenos. Pois aquela imagem que foi criada não deixam mais eles sequer serem quem são. E ele começa a ter vergonha de ser si mesmo. Quiçá autodescobrir. Autodescobrimento, autotransformação, isso já não existe. Pois ele precisa sustentar o quê? Esta imagem. Para que todos possam o quê? Vê-lo feliz, bonito, sorridente, expressivo e muitas vezes até encantador.
Mas ele mesmo está onde? Depressivo, entristecido, esquecido de quem? Dele mesmo. Estão vendo a dificuldade do autodescobrimento? E é por isso que eu convidei os espíritos para falar. Para você ver que isso já é conteúdo da espiritualidade. Mostrando por que há tanto tempo somos convidados a fazer este trabalho e não estamos fazendo. Pois a força dessa sombra não permite, muitas vezes, que caminhemos. Continuando, isso já é uma obra bem interessante, eu não falei dela, Refletindo a Alma, é uma obra que é um compilado estudado por uma equipe de profissionais da área do psique e que foi orientado diretamente por Joana de Ângeles. Em alguns trechos ela escreve respondendo perguntas diretas a ela, feitas pela psicografia de Divaldo, e nós recortamos desses trechos ditos por Joana na obra Refletindo a Alma, que é uma obra que eu recomendo para aqueles que gostem dessa área, que é bastante profunda e bastante esclarecedora. Precisa de um intérprete, porque não é um conteúdo dos mais simples para quem não conhece os estudos da área psicológica, mas para aqueles vale a pena ser orientado, porque nos ajuda bastante a entender. Eu falo que o meu papel é ser o intérprete de Joana, em alguns momentos, fazendo essas traduções de conteúdo. Mas ela fala aqui, quando se conhece a causa do conflito, é mais fácil diluí-lo, abrindo campo para experiências edificantes. Identificada a sombra, onde se hominiza no inconsciente, surgem as possibilidades de iluminação e de restauração da saúde emocional. Ou seja, se eu não olho para alguma coisa, ele deixa de existir? Não, é o que ela está falando aqui. Ele passa a existir no inconsciente. E o que a gente adora fazer? Ao invés de olhar para o problema, fugir do problema, que é a próxima imagem que vocês vão ver aqui. A gente faz o quê? Vai tomar remédio, vai usar droga, vai para o jogo. Nós vimos agora, estarrecidos, o que virou o jogo no nosso país, em que as pessoas usavam dinheiro de Bolsa Família, de alimentação, para jogar. Olha como o ser não consegue lidar com o jogo. Foi liberar um jogo virtual, tivemos um custo extremamente alto para a sociedade. E nós temos que refletir o que faz uma pessoa deixar de comprar alimento para jogar, usando o dinheiro de um Bolsa Família para jogar e ainda se endividar. E o Brasil gastou 5 vezes mais em jogos do que o segundo lugar no mundo. Nós somos o campeão de gasto em jogos virtuais do mundo. Mais um campeonato. E isso em 5 anos. Nós saímos, era proibido, foi liberado. E em 5 anos que foi liberado, nós saímos para o primeiro lugar em gastos em jogos. Mas aí dá para entender. Um país ansioso e depressivo que não está se tratando, que não está cuidando da sua mente, das suas emoções, foge para atitudes e atividades o quê? Que lhe deu um superficial alívio, mas que não resolvem nada, porque vai gerar mais ansiedade, porque ele passa a ter o quê a partir daí? Dívida. Porque a maioria desses jogos aceitava o cartão de crédito e financiamento bancário. Então as pessoas ainda não só gastaram o pouco que tinham, como ficaram altamente endividadas. É a sombra, gente. É a treva. Mas que encontra qual treva para se manifestar? A nossa mesmo. Porque quando eu não quero olhar o que tem dentro de mim e fujo dos meus conflitos, eu vou buscar ajuda aonde?
na insegurança emocional, perante os desafios, eu vou para a compulsão, em várias formas, para fugir da realidade e para achar que eu sou poderoso. Que eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico. E é assim, eu lembro de um entrevistado que ele falou, eu ganhei 300 mil em pouco tempo, só que eu perdi 400 e estou com uma dívida de 100. Ele ganhou 300 mil em 15 dias, mas nos próximos 15, não sei se todo mundo entendeu, ele perdeu 400. Fazendo a conta, ele ficou devendo o quê? 100. E tem gente que foi mais. Tem gente que ganhou 400 e está devendo 200, porque perdeu 600. E assim esses valores foram ficando o quê? Absurdos. Não é um mecanismo de fuga? Não é uma maneira de eu tentar me afirmar e achar que eu vou ganhar dinheiro fácil de uma hora para outra? Não é, entre aspas, uma loteria que vai fazer milionários? Qual é o verdadeiro tesouro que ladrão não rouba e traça não rói? É jogar em jogo virtual? Ou é transformar o que tem dentro de você e que você vai levar para o lado de lá? E aí, lá na obra O Céu e o Inferno, o Espírito de São Luís, no capítulo 4, ele diz, no encarnado como no desencarnado, é na alma, no sentimento que temos que atuar. E ele diz mais, toda ação material pode momentaneamente sustar os sofrimentos do homem vicioso. Não estamos falando de vício? Mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido, doentio, que está onde? Na alma. É aquilo que eu trago e que carrego em inúmeras encarnações e que me faz procurar determinado vício, que me predispõe a determinada fuga, me mantém preso a esse eterno renascer com essas dificuldades, como diz São Luís nessa obra. Todo e qualquer ato que não aperfeiçoe a alma não poderá desviá-la do mal. E o que menos a gente olha para quem? Para a alma. Porque é mais fácil olhar para onde? Sempre foi. Para a matéria. E agora, então, você tem streamer e que você quer dizer possibilidade de ver milhares de canais de vídeos, de atrações, centenas, e que nos levam a milhares de opções de vídeo, que algumas vezes você fica tonto, não dá vontade de ver vídeo nenhum, de tantas opções que a gente tem. Não é verdade? Um monte de gente balançou a cabeça. E é isso aí. E esse é o século XXI. Mas olhar para dentro, é fácil? Não, não é fácil. Vocês estão entendendo que o negócio aí está cada dia mais difícil. Olhar para fora está cada dia mais fácil. Olhar para dentro está complicado. Fazer isso aqui, então, é mais complicado ainda. Essa imagem é muito legal. Que é o que? Não adianta olhar. Depois de olhar, eu ainda tenho que me aperfeiçoar. Olhar é a primeira parte. E depois de olhar, eu ainda vou ter que eu mesmo trabalhar na autotransformação. Eu só posso ser ajudado, mas o trabalho real parte da própria pessoa. Daí o difícil. Daí o complicado nessa busca do eu profundo. E aí Kardec, na pergunta 605, ele é perguntado a ele um pouco dessas imperfeições que o espírito tem que despojar para lutar contra a influência da matéria. Aí ele diz o seguinte, os espíritos, conquanto não tem a alma animal e por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa ao nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligente estes, restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Ele traz outro problema, que além disso nós temos instinto. Nós temos desejos que vêm da onde? Do corpo. É biológico.
e que faz, nessa pergunta de Kardec, perguntar até por que dessa parte tão primitiva no nosso comportamento materialista. Porque tem uma parcela do nosso próprio corpo que nos impulsiona ao uso da matéria. Que aí é biológico por um sistema de quê? De conservação, de vitalidade e de instintos. Que também vamos ter que enfrentar? Vão. E que vai facilitar a autodescoberta da nossa alma ou dificultar? Vai dificultar, porque ela quer que a gente sacie o quê? O corpo. Dando a ele capacidade o quê? De buscar facilmente prazer. E aí, na mesma resposta, ele fala, vou sintetizar, das duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito. Está claro o que ele fala aí? Então eu tenho os problemas que vêm do espírito, da alma, mas eu tenho aquelas que eu também sou afetado por quem? Pelo corpo. E aí, para complicar, pode ser o corpo de quem também? Do outro, além do meu, que me influencia, que dá em cima, que me ataca, que me assedia, que me perturba, que pode ser encarnado ou desencarnado, porque ele mantém um corpo espiritual mesmo desencarnado, que quando materializado esse corpo espiritual, o mantém no vício, e ele vai procurar o quê? Uma forma de manter o vício mesmo estando desencarnado, vampirizando, obsediando, fascinando, perturbando a vítima em busca daquilo que não consegue se desligar. Dando continuidade, temos aqui já no Evangelho, é um espírito bem conhecido por nós, eu também sou homeopata, Hahnemann. Hahnemann é o criador da homeopatia e ele fala aí como espírito está no Evangelho de que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E aí ele complementa: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Concordo com Hahnemann, mas eu pergunto a vocês, é fácil largar um vício? Não é fácil. Vocês entenderam hoje aqui que são muitas forças que nos levam para onde? Para ele, para a fuga, para a sombra, para a treva, e nos afasta de quê? Da alma, do eu profundo, do burilamento, da transformação, da famosa, tão conhecida por nós, reforma íntima. Alguém aqui nunca ouviu falar de reforma íntima? Desde que eu conheço o Espiritismo, é o que eu mais escuto. Mas é fácil fazer reforma íntima, gente? Não, não é. Por isso que parabenizo a Casa Espírita Cristã pelo tema autodescobrimento, porque é caminho da reforma íntima. Se eu não conhecer as minhas incógnitas e dificuldades, como eu vou me reformar? Eu não sei nem o que eu estou reformando. Então, continuando, nós temos lá os prazeres da alma de Hamed, eu trouxe, porque é uma mensagem linda que ele nos traz, da consciência iluminada, que é o quê? Nós precisamos aprender a iluminar a nossa consciência para salvar as nossas almas. O reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto nos atrelarmos a modelos externos. Quando ficarmos aqui olhando para a vida de quem? Dos outros. E fugindo de qual? Da nossa própria. É isso que ele está falando aqui. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com uma prece tão bendita, com aquilo que existe, essa essência divina. Não foi isso que você falou na prece? Parabéns, ó, você está adiantando aqui o tema da palestra. Ó, sem saber, você foi intuído. E aí ela diz aqui, ó, quando você falou, eu falei, ó, ele foi dentro da palestra. Muito bem, a intuição aí te pegou.
que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro. Porque o verdadeiro tesouro que ladrão não rouba e traça não rói, e que quando deixarmos as vestes carnais, levaremos conosco, e ninguém nos tira, pois é uma condição do Espírito, e que o libertará de tudo aquilo que o prende na terra. Na mesma, o céu e o inferno, voltando à mensagem de São Luís, ele diz: por sua natureza possui o Espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre a atividade e a qualidade da alma. Então, vale a pena fazer o bem? Sim, é um dos caminhos, como diz São Luís, porque a atividade vai favorecendo essa iluminação. E ele continua: a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Então, isso que importa. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Por isso que é difícil essa pureza. Porque como é que eu vou trabalhar uma imperfeição moral se eu nem sei quais são? Se eu mal sei quais são as minhas dificuldades. Porque eu gosto de olhar para a dificuldade de quem? Dos outros. E fujo de quem? Das minhas. E aí eu consigo me iluminar? Não, eu me perturbo e me preocupo até com a luz do outro. Ou não? As pessoas lidam bem com o iluminado? Pobre coitado do predestinado lá, pobre coitado do Arigó, pobre coitado do Chico, do Divaldo, de todos esses grandes iluminados, o quanto sofreram no processo que viveram entre nós. Porque são perseguidos, porque produzem uma luz que as pessoas nem sempre lidam bem. E no passado faziam o que com essas pessoas? Crucificavam, apedrejavam, jogavam as feras, queimavam vivo, e etc. e tal. Quantos não sofreram na mão dos abutres da sociedade no processo de transformação? E ele continua: a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Tem como medir isso? Não, tem como sentir e viver. Mas para isso você tem que se autodescobrir, para assim perceber o quanto de luz já produz. E não tem nada a ver, todo mundo pode se iluminar, gente. A gente tem que ficar inveja da luz do outro, não. Vamos nos iluminar todos, porque aí juntos seremos um grande farol para a humanidade. Se tem coisa que a gente devia fazer todos e ajudar todos, é a brilhar. Parar de criticar e iluminar. E ajudar o outro a se iluminar. Porque aí nós mudaríamos o mundo. E continuando, nós estamos aí para finalizar com alguns pequenos exemplos, que isso não é só espírita. Temos aqui, já devem ter ouvido falar, Siddhartha Gautama. Ele foi um príncipe que abandona todas as riquezas e procura numa vida de busca de autoconhecimento, de busca de autotransformação. Ele procura as escolas mais difíceis do seu tempo. 556 a.C. E ele nos diz: ainda que o corpo esteja envolvido por vestes laicas, o espírito pode se elevar até as mais altas perfeições. Não é isso que nós estamos ouvindo aí dos espíritos? Está lá, 2.500 anos atrás. E ele foi chamado de Buda, o iluminado, pois ele se ilumina numa autopercepção quando estava nessa busca, ele atinge um estado de transcendência, meditando dentro de si próprio embaixo de uma árvore. Ele procurou em tantos ambientes e encontrou a luz aonde? Aonde? Dentro de si. Viu como é que você estava antenado?
Eu acho que era você que tinha que ter aqui. Trocaram. E aí, Buda nos fala isso, e ele continua. O que somos hoje e o que seremos amanhã depende, olha Emmanuel, de nossos pensamentos. E ele continua. Se procedo mal, sofro as consequências. Se procedo bem, eu mesmo me purifico. Tem a ver com o que a gente estudou até agora? Então, Deus, nosso Pai, mandou gente para nos avisar. Tem um aqui antes de Cristo, que já nos convidava ao quê? A esta busca do eu profundo. Ou seja, nós estamos sendo avisados há um bocado de tempo. E vamos continuar, tem mais umas frasezinhas de Gautama. Abster-se de todo o mal, praticar o bem, purificar seus pensamentos, tais são os mandamentos. Parece quem? Parece Jesus. Não é interessante, gente? 500 anos antes dele, alguém fala aí, bem parecido, e ele continua. Praticando uma boa ação, cada qual se purificará a si mesmo. Não se podem purificar uns aos outros. Ou seja, a purificação vem de quê? Pessoal. Não é isso que falou São Luís? Você pode ajudar o outro, mas quem se purifica? Cada um de nós por nós mesmos. Você vê que a gente vai entendendo, é tudo. Tem coisa parecida, porque são os convites que Deus nos faz para a nossa evolução, por várias desses grandes almas que estiveram conosco. E ele continua, todos evolucionam de acordo com uma só lei e se destinam ao mesmo fim. Isso é espiritismo. A lei de Deus. Não é incrível? Está onde? Lá atrás. Temos semelhanças. Podem haver diferenças, mas aquilo que importa é muito semelhante. Continuando. E vocês já devem ter ouvido falar em Krishna. Aí já é hinduísmo. Está lá Krishna aí, temos lá, está lá numa obra chamada de Bhagavad Gita, do século IV antes de Cristo. Estou mandando um pouquinho para frente, ainda Cristo não chegou. E vamos lá, o que fala Krishna? Um homem deve elevar-se com sua própria mente e não se degradar. A mente é o amigo da alma condicionada e seu inimigo também. Concordam com Krishna? Tem a ver com o que a gente refletiu hoje aqui, através dos espíritos? E Krishna continua. Aquele que conquistou a mente já alcançou a super-alma, pois logrou a tranquilidade. Para tal homem, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são todos os mesmos. São Luís, você tem que se elevar aonde? No espírito. E a partir daí, todas essas prisões mentais e materiais perdem sentido. Não é isso que eles estão falando aqui? Ou seja, hinduísmo. E aí vamos continuando. E aí nós temos também, deve ter ouvido falar, 470 a.C., Sócrates, um filósofo, já orientador da Academia do Pensar, da antiga Grécia, ambiente dos mais conhecidos e reverenciados pensadores, ele que foi acusado de perverter a mente dos jovens, pois disse, sábio é aquele que sabe, que nada sabe e que ainda muito tem o que saber. E ele está certíssimo, porque aquele que tem na ilusão, que acha que sabe, está, na verdade, no engano, pois mal conhece a si mesmo, quiçá o divino que nos envolve. E Sócrates dizia, em verdade, com este meu caminhar não faço outra coisa a não ser convencer-vos, jovens e velhos,
que não deveis se preocupar nem com o corpo, nem com as riquezas, nem com qualquer outra coisa, antes e mais que com a alma, a fim de que se torne excelente e muito virtuosa. Parece quem, gente? Buda, Krishna e os espíritos que nós trouxemos essa noite para nos mostrar dessa importância da busca do eu profundo. Continuando, e agora a gente pode trazê-lo para finalizar a nossa fala nessa noite. Ele, o Mestre, nosso Mestre Jesus querido e amado, que nos resume, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. É a caridade não só material, mas da tomada de consciência, da mudança dos comportamentos, das alterações dos sentimentos, dos pensamentos e dos atos, buscando verdadeiramente auxiliar o nosso semelhante e a nós mesmos. E ele também resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como falou São Luís, como falou vários, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então ele nos convida, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, a sermos luz do mundo. E assim podermos glorificar o Pai que está nos céus com nossas boas obras. É muito profundo. E nos favorece acessar esse eu profundo. E para finalizar, resumindo tudo isso que falamos, a última fala deste mestre dos mestres: andai, enquanto tendes a luz, para que a treva, falamos dela, as sombras, as influências, que todas que chegam e perturbam o nosso desenvolver, não vos retenha, que está nos retendo, já vimos aí, pelo mínimo 2.500 anos. E continuamos recalcitrando nas nossas imperfeições. E ele continua: quem anda da treva não sabe para onde vai. E ele finaliza: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz, verdadeiramente filhos da luz. Então eu convido a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para este convite que Jesus permanece nos fazendo. Sejamos filhos da luz. Gratidão, Senhor.